Olá, eu sou Kátia Rios, psicoterapeuta cristã e trago para você reflexões sobre o livro Acolhendo Sua Criança Interior. Nesse livro, a autora dedica uma parte significativa para explicar as estratégias de autoproteção. Também podemos chamar de mecanismos de defesa, de autodefesa. Na psicanálise, a gente chama de mecanismo de defesa. E isso é essencial para nós entendermos o que nos sabota ou por que reagimos de forma desproporcional, mesmo sem querer. Você percebe que em alguns momentos você age de forma desproporcional? Ou você já se percebeu ou percebe ainda como você se sabota? Quem não, não é verdade? Agora vamos entender primeiro o que vêm a ser essas estratégias de autoproteção ou mecanismos de defesa. Olha, são comportamentos, reações emocionais e forma de pensar que desenvolvemos inconscientemente ao longo da vida. Para o quê? Para nos proteger da dor emocional. Elas surgem especialmente na infância, quando nós não temos ainda recursos emocionais maduros para lidar com a rejeição, com a vergonha, com o abandono ou o medo. Tudo isso passa, né? Ali na infância. E em vez de acolher a dor, o que a criança aprende? Aprende a se proteger dela. E esses são os mecanismos de defesa. E eles acabam se transformando numa máscara de sobrevivência emocional. Agora, qual a função dessas estratégias, desses mecanismos de defesa? Primeiro, evitar o sofrimento. E o sofrimento, principalmente emocional. Olha, por exemplo, se você recebeu críticas na infância, pode ter criado uma estratégia de se esconder ou evitar desafios, para não sofrer rejeição novamente, não ser criticado. Agora, muitas pessoas também tendem a buscar por aceitação ou elas têm necessidade de controle, que as coisas saiam sempre do jeito que elas planejam, de organizar tudo. Então, algumas dessas pessoas se tornaram, inclusive, boazinhas demais ou controladoras, não por maldade de jeito nenhum, mas porque acreditam que assim estarão seguras. Então, essas pessoas elas vão buscar a segurança. Nós temos também uma outra função da estratégia é sentir-se no controle das situações. Quando a infância foi marcada por muita instabilidade, a mente tenta criar regras para não sofrer de novo, mesmo que isso envolva autocobrança ou rigidez. Veja, na infância, muita instabilidade, muitas vezes não sabe se o pai vai chegar nervoso ou não, se vai apanhar, se o pai é alcoólatra e acaba chegando e deixando o lar instável e várias outras instabilidades. Instabilidade de doenças na família, medo de perda, instabilidade em relação à parte financeira. Então, isso vai levar a pessoa depois que ela vai desenvolver uma autocobrança ou uma rigidez, tá? Exemplos comuns, quais os exemplos comuns, né, de estratégia de autoproteção? Eu vou até colocar alguns aqui que a autora não enfatiza tanto, mas eu acho interessante até para uma linguagem mais fluida, tá? Então, o perfeccionismo. Muita gente fala, o meu ponto forte é ser perfeccionista. Eu lembro quando eu trabalhava no processo seletivo, fiz muito processo seletivo já. E aí, as pessoas, eu perguntava das qualidades, elas falavam assim, eu sou perfeccionista. Hoje, a gente tem bastante estudos demonstrando que são estratégias de autoproteção, que perfeccionismo, pelo contrário, não é uma virtude, é uma escravidão. Então, a pessoa, ela pensa lá, se eu for impecável, ninguém vai me rejeitar. Só que esse pensamento não está claro para ela. Ela tem o comportamento, mas ela não sabe o que está por detrás disso, tá? Então, outra estratégia, a autossuficiência extrema. Aquela pessoa que quer fazer tudo sozinha, não pede ajuda. Então, lá no íntimo dela, no inconsciente, ela pensa assim, não preciso de ninguém. Não corro o risco de ser abandonada.
Então, é preferível fazer as coisas sozinha do que fazer as coisas com alguém e ser abandonada. Então, ela acaba o quê? Não buscando a ajuda de ninguém. Também tem a estratégia de fuga emocional. Melhor não sentir nada do que sentir dor. Então, a pessoa, mediante a um problema na vida, ela, o quê? Ela fica um tanto quanto apática e ela prossegue ou estaciona. Mas ela, o quê? Ela rejeita sentir. Então, porque é melhor ela não sentir nada do que sentir dor. Vocês já perceberam pessoas em momentos complexos, a pessoa tem uma atitude assim, neutra, e você fica olhando, principalmente muitas vezes na perda de alguém muito repentino. A pessoa, ela parece que não está sentindo nada, está conversando, está isso, porque ali foi bloqueado aquela dor devido ao impacto. Mas aqui eu já estou falando de uma estratégia de autoproteção. Nós também temos a estratégia comum, a complacência exagerada. Então a pessoa pensa assim: se eu agradar todo mundo, ninguém vai se irritar comigo. Então essa pessoa tem uma complacência exagerada, uma paciência, faz tudo pelos outros. Então por quê? Ela deseja agradar a todos, ser simpática, ser amável, porque assim ela não vai irritar ninguém. E aí ninguém vai se irritar com ela. Então ela está buscando segurança, né? E também temos uma estratégia muito hoje usada, que é o controle e rigidez. Então, se eu controlar tudo, nada vai dar errado. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou querendo sair da ansiedade. A ansiedade, no fundo, ela busca controle e ela tem uma rigidez, porque ela está buscando o quê? Se sentir segura, tá? E quando, olha, veja, todos nós usamos as estratégias de autoproteção. Começou lá na infância. E todos usam um pouquinho. Mas o problema é quando elas se intensificam, a gente não tem noção e vai vivendo com elas. Então, quando elas se tornam um problema, como disse, no início essas estratégias realmente estão ajudando. São como muros de proteção para uma alma imatura. Mas com o tempo, elas se tornam prisões emocionais. Isso porque elas bloqueiam relações verdadeiras. Já que a pessoa vive em alerta ou numa alta performance, ela não tem as emoções verdadeiras fluindo dela e dessa forma ela vai bloquear relações verdadeiras, tá? Também vai reforçar as crenças negativas, como preciso ser perfeita para merecer amor. Só que tudo isso não está no nível consciente. Por isso que quando a gente fala autoconhecimento é isso. Eu vou conhecendo as minhas estratégias de autoproteção, vou conhecendo as emoções que estão implícitas nelas, as crenças que estão aqui. Então, olha, outra coisa também que essas prisões emocionais causam, porque o que? Mecanismo de defesa vai causar prisões emocionais e vai causar sofrimento interno. A pessoa sente ansiedade, um esgotamento, sente-se sem apoio, sente-se sozinha, mesmo fazendo tudo certo. Fazendo dando o seu máximo, ela vai se sentir assim. Não vai ter um limite, sempre vai estar ali esgotada. Também essas prisões impedem o crescimento emocional e espiritual, pois a pessoa vive mais na defesa do que na verdade. A pessoa vive mais com uma armadura de defesa do que realmente numa realidade. E para as pessoas que são cristãs, vamos ter um olhar um pouco sobre as estratégias nesse aspecto. Essas estratégias compreensíveis. Deus sabe disso, mas Deus não quer que vivamos protegidas da vida. Ele quer que vivamos curadas, que vivemos curados. Enquanto as nossas reações forem baseadas na defesa e não na verdadeira identidade, não na verdadeira autoestima,
nessa identidade em Cristo, nessa autoestima em Cristo, sabe que vai continuar acontecendo? Vamos continuar reagindo como crianças feridas. E a palavra de Deus nos convida a deixar o velho homem e se renovar de uma mente pela verdade, como diz lá em Efésios 4. Então, amados e amadas, vocês percebem o quão é importante esse olhar para dentro de nós e ver como estamos usando essas estratégias de autoproteção, porque elas não nos deixam viver, tá? Elas embotam a vida. Né? E Jesus nos chamou para ter vida e vida em abundância, não para a sobrevivência emocional. Então, o caminho da cura é realmente trabalhar esse autoconhecimento, identificar as estratégias predominantes. No grupo, na comunidade Mulheres com Propósito, nós estamos trabalhando isso. Inclusive, hoje eu coloquei um teste para elas lá fazerem, para descobrirem quais as suas estratégias. Se você deseja fazer parte dessa comunidade, deixa aqui o seu comentário ou entre em contato. Tá? Então, dentro da comunidade, a gente vai ajudar a identificar essa estratégia predominante, a olhar para a dor original que está nessa estratégia sem tentar esconder, mas também sem sofrer ao olhar para ela, tá? E ir desativando a autoproteção e ativando o quê? O autoacolhimento e o acolhimento em Cristo. Assim, nós vamos ressignificando as nossas crenças com verdade e amor, tanto na parte espiritual quanto emocional. Eu acredito que esse áudio foi esclarecedor e passa para outras pessoas que você deseja, compartilhe com outros que você deseja também que tenham mais esclarecimento sobre si mesmo. Aguardo você na próxima reflexão.